bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Somos mulheres cristãs plenas, assentadas à mesa do banquete para desfrutar de um alimento espiritual. Alimentos espirituais saudáveis nos farão crescer, nos farão amadurecer e caminharemos desertos inteiros sem desistir. Vamos lá, minha irmã, essa palavra é para você. Puxa uma cadeira e senta. Pega a Bíblia, papel e caneta e vamos lá. O tema do nosso vídeo hoje é... Deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente já começar esse vídeo de forma correta. Olha isso aqui, minha irmã. Isso aqui é um esboço. Esboço para gravar vídeo? É, minha irmã. Eu aqui hoje sou professora. Professora Simone Cata Preta. Então, para eu dar uma aula de excelência para você, é necessário um preparo. Então, olha aqui, eu preparei uma aula, ancorei a minha aula, sabe aonde, minhas irmãs? Aqui, olha, deixa eu mostrar. Na Bíblia Sagrada. É aula de Bíblia, somos mulheres cristãs. Então, tudo que eu vou ensinar está aqui, como tem referências aqui na Bíblia. Esse já é um ponto primordial. O tema do nosso vídeo é o papel do professor na escola bíblica. Professor de escola bíblica ensina a Bíblia, refuta heresias e forma o caráter cristão nos alunos. Vou repetir para você gravar. Ensina a Bíblia, refuta heresias e e forma o caráter cristão nos alunos. Já coloca isso aí na cachola, anota no seu cadernos de estudo. Professores, primeiro ponto eu já quero trazer aqui para vocês esse esboço, que é o esboço da aula que eu vou dar aqui para vocês hoje. Isso aqui já é um exemplo do que você precisa fazer quando for dar aula. Já precisa ter um esboço com tudo preparado para você poder dar a sua aula. Eu separei aqui 3 tópicos principais e nesses 3 tópicos eu vou esmiuçar com exemplos bem práticos para vocês. Primeiro ponto, a importância do papel do professor. Nós vemos que desde o Gênesis, o Senhor Deus, ele já era o instrutor, o professor de Adão e Eva. Vemos ele entregando para Moisés, no capítulo 24 de Êxodo, as tábuas com os ensinamentos do tabernáculo, para o tabernáculo. Nós vemos que ali ele entrega a Moisés, ele instrui Moisés, e Moisés recebe do Senhor e instrui as tribos de como eles deveriam fazer para a construção do tabernáculo. Nós vemos o quanto Deus se importa com o aprendizado. Ele não mandou construir de qualquer maneira. Ele deu as instruções claras e escritas para Moisés, e assim Moisés passar adiante. Nós vemos durante o Novo Testamento várias formas de instrução, vários personagens, homens de Deus levantados como instrutores da palavra de Deus. Vemos aí, né, o sacerdote Esdras, um ícone no Antigo Testamento sobre o ensino de como se deve fazer, de como se deve instruir, de como se deve escrever, né? Então, pensemos que Deus tem, sim, total comprometimento com o ensino. Vamos lá? Isso é muito importante, meu irmão. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso é bonito, meu irmão, isso é bonito. Deus se importa com o aprendizado. Deus quer que aprendamos. Vamos colocar isso aí na nossa cachola. Então, a importância do papel do professor. Nós vimos aí essa importância. Precisamos pensar que nós, enquanto professores, nós vamos causar impacto na vida dos nossos alunos. Esse impacto, ele tanto pode ser positivo quanto negativo. Vai depender do quanto eu me dedico e me entrego ao ensino. É, meu irmão, nós podemos impactar vidas inteiras por toda a vida toda dos nossos alunos. Nós somos responsáveis por formar.
o caráter cristão nos nossos alunos. Então, já que vamos impactar, que impactemos de forma positiva para criarmos obreiros de valor, de honra para a casa do Senhor. Este é o primeiro ponto da nossa lição de hoje, a importância do papel do professor. Segundo ponto, eu coloquei aqui responsabilidades dos professores. Romanos 12:7 fala que dos ministérios. Então fala do ministério, se o seu ministério é de ensino, então que você entre com a sua parte. São as duas partes, né, meu irmão? O espiritual. Você recebeu o ministério do ensino e depois a gente vai completar com a nossa parte natural, que é o esmero, o preparo, a dedicação, né, ou a responsabilidade, o comprometimento. Então, se esmerar. Aqui, olha, nós vemos que a nossa responsabilidade pessoal é nos preparar, nos dedicar, nos debruçar, nos entregar mais e mais para sermos excelentes naquilo que estamos fazendo para o Senhor. Então, é a preparação das aulas. Romanos 12:7. Se esmere. Isso depende de você. Esse negócio do professor falar, chega na hora, o Senhor muda, o Senhor dá. Meu irmão, a palavra é clara. O ministério é dado por Deus. E o esmero é o natural. Somos eu e você quem precisamos fazer sem justificativas baratas. Não me entenda mal, por favor. Você é professor, você vai entender, né? Estamos falando aqui uma linguagem adulta, vamos dizer assim. Uma das principais responsabilidades é o preparo da aula. Isso inclui estudar o material. Se na sua igreja tem lá uma apostila com um tema central dividido em vários capítulos, que seriam várias aulas, você vai se dedicar a estudar essa apostila, lembrando do tema central, lembrando também da faixa etária dos seus alunos. Vai preparar a aula considerando a faixa etária dos seus alunos, para que a linguagem seja adequada a este público, ok, meus irmãos? Eu coloquei aqui, se certifique de que as aulas sejam bíblicas, nada de ficar usando muitos filósofos, citando muitos professores, citando muitos exemplos de fulano de tal, de Bertano de lá. Vamos usar a Bíblia. Podemos citar? Claro, devemos citar. Como eu citei aqui logo no início do nosso vídeo, Anderson Barreto. O livro, podemos citar literatura? Devemos, porque temos que fazer com que os nossos alunos se sintam incentivados a cultivar o bom hábito da leitura, porque a leitura ela é importante. Então, nós podemos fazer isso? Claro que podemos. O que não podemos é ancorar o nosso ensino em literaturas. Elas podem complementar o nosso pensamento. Elas devem complementar. Mas nada de ficar usando muita referência do filósofo X, do professor Y, principalmente do blogueiro tal, principalmente do influencer que falou isso ou falou aquilo. Vamos tirar isso. Ai, porque o repórter da Rede X, ele deu uma entrevista hoje. Só se for algo muito relevante. Se não for, usa a Bíblia. A Bíblia é rica. Ela é rica, ela tem tudo para nos ensinar, viu? Então, se certifique que a Bíblia está sendo ensinada de fato. Nós vemos que o ensino da palavra, ela está ancorada na Bíblia e ela tem um propósito primordial, meus irmãos, formar o caráter, formar obreiros. Mateus 28, 19 e 20, para a grande comitiva, para ir pregar o evangelho, ensinar a palavra. Então, nós, professores, temos a responsabilidade de ensinar a Bíblia para os nossos alunos, formar o caráter cristão neles, para que eles cumpram a grande comissão de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ok? Põe isso na sua cabeça. Mais uma referência da Bíblia. Nossos estudos precisam ter referências da Bíblia. Vamos lá. Segundo tópico das responsabilidades do professor. Criar um ambiente de aprendizado generoso. Eu já quero dar um outro exemplo para você. Quando você for trazer o título ou o subtítulo de um tópico, sempre leve, olha, a Bíblia e fale para os seus alunos assim:
Abra a Bíblia tal, para eles começarem a manusear a Bíblia. Sabemos que hoje no mundo digital da tecnologia, usa-se no tablet, no celular e está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas se nós tivermos uma Bíblia de papel, será bom também. Aí nesse momento você vai pedir para os seus alunos abrirem a Bíblia. Então nós vamos ancorar, viu, meus irmãos? Aqui no tópico 2, criar um ambiente de ensino generoso. Olha o que fala Paulo aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hino, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. No 17, ele complementa dizendo que tudo isso seja feito para o Senhor, em nome do Senhor, para Ele. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que os nossos ambientes precisam conter salmos, hinos e louvores. Cantoria, irmã Simone? Não, meu irmão. Ambiente generoso, acolhedor, amável, que ampara, que abraça, que traz para perto, para que o aluno se sinta à vontade em tirar as dúvidas, em se colocar na classe, em falar o que pensa sobre algo que leu e tirar dúvida com o professor. Então, vamos ter um ambiente generoso para aprendermos. Terceiro ponto das responsabilidades de um professor de Bíblia. Relacionamento com os alunos. Se relacione com seus alunos. Abraça, acolhe os seus alunos. E o que mais, irmã Simone? Escute, ouça os seus alunos. Isso vai criar um vínculo com ele. Ele vai perceber que para você ele é importante. Então, ouça os seus alunos, aproveite para criar esse relacionamento e instruir mais e mais os seus alunos. Vamos para o quarto tópico das responsabilidades de um professor da escola bíblica. Eu coloquei aqui avaliação e feedback. Vai ter prova na escola bíblica dominical? Ai, Jesus, eu não sei os versículos. Calma, professor, você precisa saber os versículos. Nem todos, mas o da aula você precisa, viu? Precisa se esmerar. Avaliação e feedback nos corredores da igreja, professor. No banheiro. Naquele dia que você vai reunir os alunos para fazer a comemoração dos aniversariantes do mês. Você vai avaliar os seus alunos. Lembra lá dos 3 tópicos principais? É formar o caráter cristão nos alunos. Então você vai conversar, vai falar com seus alunos e perceber se esse caráter cristão está sendo formado de fato. Você vai fazer perguntas para poder avaliar o aprendizado, para saber se ele está caminhando, se ele está aprendendo, se o comportamento dele está mudando a partir do momento que ele passou a frequentar a escola bíblica. Isso é uma avaliação que precisamos ter. Essa é uma responsabilidade do professor. O professor não está ali na sala de aula de Bíblia só para jogar, até porque nós precisamos entender que vamos ensinar a Bíblia, refutar heresias e formar o caráter cristão. Quinto ponto das responsabilidades de um professor. Eu coloquei aqui horário, professor. Horário, professor. A aula começa às X horas. Você tem obrigação, eu vou usar esse termo, viu? Goste você ou não. Obrigação de chegar 15 minutos antes, porque você não é o centro da aula. O centro da aula é Deus, é a Bíblia, é a forma como Deus escolheu se relacionar com o homem. Ele tem prazer em se relacionar com o homem e por isso ele revelou a palavra dele. Então, o centro da aula é Deus, não é você. Chegue na hora, 15 minutos antes. Prepare o ambiente, ligue o ar-condicionado, ajeite as cadeiras de forma a dispô-las de acordo com a aula que você está proposto a dar. Fique em pé na porta. Aperte a mão do seu aluno ao chegar. Dê um caloroso graça e paz, bom dia. Abrace se for o caso. E receba com muito entusiasmo.
E no sexto ponto, eu já coloquei aqui asseio e vestes. Esse abraço precisa ser de uma pessoa que esteja com a camisa limpa e cheirosa, lavada. Nada de suor passado na camisa, viu, meu irmão? Essa é uma responsabilidade do professor. Se apresentar, porque você é o exemplo desse aluno. Por onde quer que o aluno te veja na igreja, você continua sendo o exemplo dele. Então, quando você for dar a aula, se for de manhã, menos mal, porque você vai acordar, vai tomar o seu banho, pentear o seu cabelo, cortar as unhas, lixar. As mulheres que pintam já estarão com as unhas pintadas. Aquelas que se maquiam vão fazer aquela maquiagem básica, né, de acordo com o ambiente em que elas estarão se apresentando. Os homens já estarão com as barbas certinhas e as roupas estarão lavadas e limpas. Estaremos, né, cheirosos sem perfume. Cheiroso é limpo e perfumado é com o cheiro que nós aplicamos. Pode ser que tenham alunos com alergia e o seu perfume vai provocar um mal-estar da classe. Então, se pode causar um mal-estar, você já não vai colocar o perfume. Você vai limpo e cheiroso de um banho com roupas limpas. Mulheres, cuidado com o salto. O salto pode atrapalhar você a transitar na sala e interagir com os alunos. Se você domina, ok. Se não, coloque um salto, um sapato que vá permitir a sua circulação entre os alunos. Combinado? Mulheres, decotes, porque você pode precisar abaixar e aí vai ficar feio. Então, cuidado com a roupa que você vai dar aula, que você vai para a sua igreja. Homens, com esse modismo de calça justa, os o corpo masculino tem sido muito demonstrado nas igrejas. Cuidado, porque você é professor de Bíblia e você precisa ter coerência. Os seus alunos vão tirar você como exemplo. Hoje, nós, professores, não somos mais o irmão Ciclano e a irmã Fulana. Nós somos a professora Simone Catapreta e o professor Fulano de Tal. Então, os alunos vão nos olhar durante toda a igreja como professor. Nós não seremos professores deles só dentro da sala de aula. Seremos em todo o tempo, no banheiro, seremos no corredor da igreja, na hora que nós vamos estacionar o nosso carro no estacionamento da igreja, na hora que nós vamos dar uma saudação, nas nossas conversas na cantina. Os alunos vão nos ver sempre como professor. Então, vamos impactar positivamente esses alunos. A partir de hoje, o seu compromisso com a Bíblia, ele aumentou. E é necessário que você assuma esse comprometimento. Essas são algumas das responsabilidades de um professor de escola bíblica. Meus irmãos, vamos avançar. O tópico 3 para nós encerrarmos, eu coloquei algo aqui que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito em muitas vezes, e eu vou dizê-lo agora. Melhores práticas para professores. Eu ancorei aqui em Jeremias 48:10. Meus irmãos, Jeremias 48:10 está falando para líderes, para liderança. Ele está falando de fazer a obra relaxadamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, essa aqui é uma Bíblia da NVI, tá? Nova Versão Internacional. Tem uma linguagem diferenciada, a linguagem é muito boa. Eu tenho essa Bíblia aqui, olha. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica maravilhosa. Irmã Simone está me mostrando isso por quê? Meu irmão, o tópico 3 fala, sabe de quê? Melhores práticas para os professores. Jeremias 48:10 diz: não faça a obra relaxadamente. Portanto, você não pode ir dar aula da sua cachola, daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Você precisa dar uma aula baseada na Bíblia. Para isso, você precisa pesquisar, você precisa ter conhecimento e ter variadas Bíblias de estudo vai te dar uma compreensão melhor da palavra de Deus, daquilo que está escrito. Você vai enriquecer o seu vocabulário e você vai ter uma ampliação. Olha, e ter também
Aqui, meus irmãos, livros, olha esse livro aqui. O que leis, de Gordon Free. Esse livro é maravilhoso para nós podermos interpretar a Bíblia de forma correta. Já coloca aí na sua lista. Então, o nosso tópico 3 para nós encerrarmos, fala das melhores práticas para professores. Desculpa, meus irmãos. Então, formação contínua. Nós vamos participar de treinamentos para professores, seminários bíblicos, cursos de teologia. Nós vamos fazer investimento em Bíblias, variadas Bíblias, para nós ampliarmos o nosso linguajar, para ampliar o entendimento sobre cada versículo, sobre o contexto que está acontecendo. Uma linguagem nova vai te ajudar muito. E ter livros, comentários bíblicos. Eu tenho um comentário bíblico aqui, básico e simples, da Thomas Nelson, mas que é ótimo. Ele soma em muito, traz algumas coisas que vão somar, que vão nos ajudar a dar uma aula melhor. Então, nessa formação contínua, eu coloquei aqui: procure sempre melhorar suas habilidades de ensino e conhecimento da Bíblia. Todos os meses você reserva uma graninha, um dinheirinho para comprar uma literatura. Eu tenho algumas literaturas ali em cima para comprar alguma literatura. E leia, viu, meus irmãos? Ah, mas eu tenho que ler um livro inteiro. Não precisa. Você pode ir lá nos capítulos e tirar o que você quer e fazer lá as suas pesquisas para levar conteúdo relevante e bíblico para os seus alunos. Nós vemos aqui em Lucas 4,16, que fala sobre Jesus como todo menino judeu. Era cultural todo menino judeu ir como seu pai para o estudo da lei. Então, nós vemos que desde sempre nós temos referências na Bíblia sobre o estudo, sobre se dedicar. Jesus foi instruído na palavra, na lei. Nós precisamos pensar de igual modo. Coloquei aqui no tópico 2, agora desse terceiro tópico de melhores práticas para professores, o uso de recursos e tecnologia. Meus irmãos, professores, use vídeos interativos, vídeos que vão ajudar a compor a aula em questão. Use pedaços de filmes, filmes inteiros, e depois debatam e que esses filmes tenham congruência com a aula em questão. Nós precisamos usar a tecnologia, porque ela está aí para isso, para enriquecer as nossas aulas. Nós também precisamos fazer uso das ilustrações que a Bíblia nos dá. Podemos fazer ilustrações com fauna, flora, podemos pegar algumas plantas quando tiver em acordo e falarmos e levarmos e mostrarmos, levar curiosidades para os nossos alunos, curiosidades que estão dentro da Bíblia, que muitas das vezes os nossos alunos estão lendo ali e passando despercebido, sem entender, sem saber. E aquilo, quando você leva essas ilustrações, o que acontece é que eles ampliam, abrem o entendimento e entra melhor o ensinamento. Você sabia, meus irmãos? Então, faça uso disso. Use mapas, irmãos. Olha, mapas da Bíblia. Tenha mapas. Se for para contribuir com a sua aula, leve sim o mapa e mostre para os seus alunos aquele mapa. É muito importante. E aí, para encerrarmos, tenha convivência com outros professores para debater novos recursos que estão no mercado, para debater entre eles sobre questões levantadas por alunos dentro da sala de aula, para também tirá-los como exemplo, para pedir dicas, informações, dicas de leitura para você ler e dar para os alunos lerem também, porque isso é muito importante.
Meus irmãos, espero que a partir de hoje as suas aulas sejam melhores do que elas já são. Nós falamos aqui sobre a importância do professor da escola bíblica, falamos sobre as responsabilidades desse professor e nós também falamos das melhores práticas para os professores usarem nas salas de aula. Aí eu espero que eu tenha contribuído com você. E se esse vídeo fez sentido, já dá aquele like, compartilha, tem uma setinha aqui, meus irmãos, compartilha esse vídeo no seu grupo de estudos, no seu grupo de professores, lá coloca esse vídeo nas suas redes sociais e quem sabe outros professores também que estão precisando, estão sedentos de mais informação sobre o seu ministério de ensino, podem chegar até aqui e de fato serem abençoados.